Turma de Societária 2, aqui é a professora Vanessa. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Então, o que a gente tinha acabado de ver era a diferença entre relação de controle e relação de propriedade. A gente viu que a relação de controle é o poder que a empresa, se a empresa controla a outra, ela tem o poder de decidir definitivamente o andajar ou econômico, qualquer decisão ou política econômica financeira de uma empresa. E a propriedade é o quanto aquilo vai refletir no seu próprio patrimônio. Então a gente viu esse exemplo aqui e bora ver esse segundo exemplo. Só essa setinha aqui que está errada. É para o outro lado. Pronto, agora tá certo. Então bora ver o segundo exemplo. A tem 60% de B, então bora ver a relação de controle entre A e B. A tem 60% de B, então A controla B. A controla B diretamente, pois tem 60%. E a relação, isso é a relação entre A e B, né? E a relação de A com C. Bora ver. A tem 20% de C. Então, A seria coligada de C. Mas, vejam só. A controla B. E B tem 40% de C. Então, se juntar o poder indireto com direto, A tem diretamente com C, tem 20% direto. E A, via B, tem 40% indireto. Então, se juntar todas as vontades que A tem sobre uma decisão de C, A vai ter 60%, 20% direto e 40% indireto do dizer de C. Então, A vai sim controlar. A controla sim C, controla C, só que indiretamente. Pois são 20% direto e 30% indireto. Ao final dá 60% do dizer, significa que A tem o poder de determinar quais são as decisões que C vai tomar. Notem aí que se uma assembleia foi formada em C, uma assembleia para tomar alguma decisão, A vai conseguir determinar o dizer dessa assembleia. Então, A, B e C, a gente tem assim, né? Então, caso aconteça alguma decisão aqui em C, como A manda em B, B vai usar esses 40% conforme A determinar. E juntando os 40% que B vai usar exatamente como A determinar, mais os 20% que o próprio A vai usar, A consegue controlar tudo o que C for determinar. Então, se você estiver cogitando comprar ou não um terreno, A vai predominar a vontade de A. Então, vamos supor que A queira. Aí A obriga B a votar 40% que sim, mais seus 20% que sim, então predomina o dizer de A. Então, A controla C indiretamente. Bora ver essa outra relação de controle. Sim, e a relação de propriedade? Como é que fica a relação de propriedade aqui? Vamos ver. Relação de propriedade. Propriedade. Então, A tem 60% de B, de propriedade. Então, de propriedade também. Por quê? Porque se B, vamos supor que B dê um prejuízo de 100, A vai sentir quanto? 60. A vai sentir 60, vamos supor, reais, né? De prejuízo. Então, a propriedade é 60%. E A em relação a C? A em relação a C, a gente sabe que tem 20% direto e indireto tem 40%. Não, nesse caso não. Por que B? Porque via B,
A vai sentir o quê? Vai sentir 60% de 40. Então, A tem, na verdade, 24 indireto. Totalizando, assim, 44% de propriedade. Relação entre A e C de propriedade. Então, notem que é diferente a relação entre propriedade e controle. Então, se eu chegar e disser A tem 44% de propriedade de C, logo A não controla C, aí você diz, não, depende. Depende porque relação de propriedade é uma coisa, relação de controle é outra coisa. Então, fica aí o nosso segundo exemplo. Vou fechar esse vídeo para ser algo mais curto e daqui a pouco a gente volta com mais.